Pessoal da Igreja com a Paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos por estarmos mais uma vez reunidos na Tua presença para aprender da Tua palavra, meu Pai, e pedimos que o Senhor venha nos dar sabedoria, que o Senhor venha nos dar entendimento, que o Senhor venha nos dar crescimento, meu Deus, aumenta a nossa fé, repreende todo o mal, tudo aquilo que não vem de Ti, tudo aquilo, Deus, que vem para nos desanimar, para nos afastar da Tua presença, Deus, que o Senhor repreenda em nome de Jesus e que o Senhor nos dê sabedoria, para que a gente possa sempre andar nos Teus caminhos, para que a gente possa crescer na Tua presença, Deus, e fazer a Sua vontade. Abençoa as nossas vidas, a nossa família, repreende todo o mal, Deus, toda a enfermidade, tudo aquilo que não vem de Ti. É isso que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Então vamos fazer a leitura que está em Efésios, do capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10, que diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que em outro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então hoje, a gente está na 5ª lição do livro de Efésios, e agora que nós chegamos no capítulo 2, E esse texto que nós lemos hoje, ele fala sobre mudança de estados, que nós estávamos mortos e agora nós estamos vivos graças ao amor, à misericórdia de Deus, E a graça, não é pelo que nós fizemos ou fazemos, mas é pelo que Jesus Cristo fez por nós. E a palavra de Deus, ela revela que nós fomos libertos do pecado por meio da maravilhosa graça divina, É um favor imerecido. Então não é porque nós merecemos, mas é porque Deus nos ama, porque Deus é misericordioso, porque Deus tem compaixão de nós. Foi por isso que Ele enviou Jesus para morrer pelos nossos pecados, para pagar o preço do pecado por nós, para que nós pudéssemos ter vida em abundância. Amém? Quando Adão pecou, o espírito de morte teve acesso à humanidade. Então, antes do pecado de Adão, não existia morte na humanidade, Mas após o pecado, entrou no mundo tanto a morte física quanto a morte espiritual. Mas a palavra de Deus nos ensina que quem aceita a Cristo, quando nós recebemos Cristo como nosso Salvador, nós recebemos vida. Então nós deixamos a morte e recebemos vida eterna. Então quem não aceita continua morto, A morte espiritual, essa morte moral. Mas quem aceita Cristo recebe a vida eterna, a vida plena, E o perdão dos pecados. E na lição de hoje nós vamos falar sobre isso. O apóstolo Paulo lembra que antes da regeneração, nós estávamos mortos nas nossas ofensas, nos nossos pecados, nós éramos por natureza filhos da ira, é o que diz dos versículos 1 ao versículo 3 que nós lemos. Então a nossa condição anterior era de pecadores e era de mortos, mas aí o versículo que nós lemos diz que Ele nos vivificou. E o que é vivificar? É literalmente dar vida. Então o Senhor, Ele nos deu vida, Ele nos tirou da morte e Ele nos deu vida, E a palavra ofensa do grego é paratoma, que tem o sentido de passo em falso de forma deliberada.
E o termo para pecado é amartia, o qual descreve como aquele que erra o alvo. Então nós estávamos mortos em nossas ofensas. E o que são ofensas? É você dar um passo em falso, de forma deliberada, ou seja, de forma consciente, de forma pensada. E o pecado é o que? É você errar o alvo. Então, quando nós estamos mortos em nossas ofensas e pecados, nós estamos fazendo coisas erradas intencionalmente, nós estamos errando o alvo, né? E o homem, em sua natureza decaída, ele está diagnosticado como morto. É o que a Bíblia fala, né, sobre aqueles que estão distantes de Deus, daqueles que não aceitaram Jesus, daqueles que não aceitaram o sacrifício de Jesus. Então é um conceito de morte moral e espiritual provocado pelo pecado e, consequentemente, ocasiona a separação de Deus, porque a Bíblia fala que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Então a natureza pecaminosa impede o homem de ouvir e obedecer à voz do Senhor. E quem vive assim está morto, mesmo estando vivo. E as nossas ofensas e pecados. A má conduta em que noutro tempo nós andávamos é descrita por Paulo por meio dessa metáfora de andar, mas que o significado é de viver. Então, nas ofensas, no outro tempo nós vivíamos, né, coisas que nós praticávamos antes, atitudes que nós tínhamos. E aí ele fala, andastes segundo o curso deste mundo. Então, os costumes eram praticados conforme o sistema mundano, conforme o mundo ditava, né, naquela época, como imoralidade, o futuro, a mentira. E essa afirmação é de que o salvo ele não deve tomar a forma do mundo, né? Nem podemos relativizar o pecado e muito menos nos ajustar à maneira de viver do mundo. Então nós temos que ter muito cuidado. Por quê? Porque nós vivemos neste mundo, estamos expostos à realidade deste mundo. Então a gente convive com pessoas, a gente participa da cultura, das políticas, das redes sociais, e tudo isso é carregado de informações, é carregado de comportamentos mundanos, ou seja, comportamentos imorais, comportamentos pecaminosos, e nós temos que ter muito cuidado para não nos contaminar com isso. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente começa a ver determinados comportamentos com tanta frequência que a gente começa a achar que é normal. A gente começa a achar que nós podemos também ter aquele mesmo tipo de comportamento. Essa semana mesmo eu vi uma pessoa que é cristã e ela tem até um comportamento assim cristão mesmo, mas ela estava dizendo que não estava frequentando nenhuma igreja porque ela estava procurando uma igreja que se encaixasse nela. E na verdade a igreja não tem que se encaixar em nós, é nós que devemos ter a nossa vida transformada para nos encaixar nos comportamentos bíblicos que deve guiar e orientar as igrejas físicas, né? Então, assim, não tem que ser algo que nos encaixe. Na verdade, nós é que devemos viver de acordo com a palavra de Deus, e as igrejas também devem ser, né, guiadas e orientadas pela palavra do Senhor. Então, se a igreja vive o que a Bíblia ensina, é você que tem que se encaixar naquela igreja e não aquela igreja que tem que se encaixar em você, né? Então é isso, a gente não pode se moldar ao mundo, nós não podemos nos acostumar com o sistema desse mundo. E aí fala também, andastes segundo o príncipe da potestade do ar. Então quem é esse príncipe da potestade do ar? É o próprio Satanás, né, que exerce autoridade sobre os poderes do mal. E indica que agentes malignos, eles têm capacidade de influenciar os homens desobedientes e incrédulos. Na verdade, eu até diria que são os homens que não têm compromisso com Deus, né, que estão com a sua vida espiritual fraca, né, que não estão ligados em Deus. Então, a partir do momento que você deixa de orar, você deixa de renovar a sua mente através da palavra do Senhor, você fica muito mais fácil de ser influenciado pelo inimigo. Então nós temos que ter esse cuidado. E a Bíblia fala, e Paulo fala isso também, né?
que a nossa luta é contra tais seres do mal, né? A nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra seres espirituais do mal, potestades do mal. Então é contra isso que nós devemos lutar, né? Então nós temos que ter muito cuidado, nós temos que estar atentos e nós temos que ter uma vida consagrada ao Senhor para nós não sermos influenciados pelo maligno. Porque mesmo a gente orando, mesmo a gente consagrando a nossa vida a Deus, o inimigo ele vem, né, nos tentar. Nós temos que ser fortes, nós temos que resistir. Imagina se nós não estivermos, né, com a nossa vida consagrada. E aí também andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então ele diz aqui, isso se refere à nossa inclinação para fazer o mal, algo que é inerente à natureza humana, é inerente à nossa carne, que é pecaminosa. Quando é que nós vamos ter a nossa carne transformada, a nossa vida transformada? Quando nós aceitamos a Cristo, que o Espírito Santo provoca essa transformação no nosso corpo. Então, isso, né, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, inclui os nossos pensamentos, né, também. E a prática de todos os comportamentos, os desejos desordenados da carne. A gente vive uma geração que está cada vez mais hedonista. O que é hedonismo? É quando você está preocupado em satisfazer os desejos da sua carne. É quando você só se preocupa em fazer a sua vontade, mesmo que aquilo não te faça bem, mesmo que aquilo te traga malefícios, te traga prejuízo, mas você quer, de qualquer forma, realizar os desejos da sua carne. E a gente percebe, né, que as pessoas elas estão cada vez mais assim. Então nós precisamos ter cuidado com isso. E aí ele diz, né, como resultado nós éramos filhos da ira, né, filhos do mal, filhos do pecado, condenados a viver longe de Deus. Essa era a nossa condição. Mas foi a vontade de Deus enviar o seu filho para pagar um preço para que nós pudéssemos ser eleitos, né? Para que nós pudéssemos ser escolhidos, né? Aqueles que acreditam em Jesus Cristo, que aceitam a Jesus, são eleitos e são escolhidos e recebemos tudo aquilo que o Senhor conquistou para nós, inclusive a paternidade de Deus através da adoção. Amém? E aí, o próximo tópico fala sobre vivificados pela graça, ou seja, recebemos vida pela graça. Então, por um ato de bondade, de misericórdia, quando nós estávamos mortos nos nossos pecados, ou seja, nós não merecíamos, Deus nos amou de uma maneira tão grande, tão profunda, que nos deu vida por meio da sua graça, né? A Bíblia fala em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então foi porque Deus nos amou que Ele nos deu vida. Então nós somos alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Então Paulo, ele começa a falar sobre isso, né? Que os atos divinos de amor e de misericórdia, eles alteram esse quadro caótico da raça humana, né? De estar morto em pecados, em ofensas, viver longe de Deus, separado do Senhor. Então o Senhor ele nos amou tanto que quando o homem pecou, ao invés de Deus abandonar o homem, ele preparou um plano de resgate, né? Uma maneira de reconciliar a raça humana com Deus, que foi através de Jesus Cristo, por causa do grande amor com que Ele nos amou, né? Pela sua misericórdia, pela sua bondade. É isso que nós vivemos nas nossas vidas através de Deus, né? E a palavra do Senhor fala muito sobre isso, especialmente o apóstolo Paulo. E é interessante porque o apóstolo Paulo, ele podia falar isso com propriedade, porque Paulo, ele era um perseguidor de cristãos. Ele não simplesmente não gostava dos cristãos, ele não gostava de Jesus, mas ele queria acabar com os cristãos, né? E ele tinha mesmo raiva, ira, ódio de Jesus, de quem falava de Jesus, até que um dia o próprio Jesus apareceu para Paulo e falou: Paulo, por que me persegues? Né? Então assim, Paulo teve a vida dele transformada e ele sabe, né, desse amor, dessa misericórdia de Deus, e ele pôde entender
entender, né, o quão poderoso, né, é isso e como Deus é capaz de transformar a vida de uma pessoa. Porque se ele, que odiava cristão, né, que odiava a Jesus Cristo, teve a vida dele transformada, ele sabia que isso podia acontecer com qualquer pessoa. Amém? Então nós somos vivificados pela graça, estando nós ainda mortos em nossos pecados e ofensa, ou seja, nós não éramos merecedores, porque nós não éramos pessoas boas, nós não éramos pessoas que merecíamos, porque nós traímos ao Senhor, nós nos afastamos de Deus através do pecado de Adão. Foi isso que aconteceu com a raça humana e a nossa carne está condenada, né? A nossa carne é pecaminosa, tem desejos pecaminosos, mas pela graça de Deus, pela misericórdia do Senhor, nós fomos salvos, né? E não é pelo que nós fizemos, mas é pelo que Jesus fez. E a Bíblia fala que graça é um favor imerecido. Ou seja, não é porque nós merecemos, mas é porque Deus nos amou, porque Deus nos ama, né? E continua amando a raça humana, continua amando a criação dele. Amém? E somos também exaltados por sua graça. Então, Paulo, ele ainda destaca que ele nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Ou seja, da mesma maneira que Deus ressuscitou Jesus, nós, como eleitos, temos direito a essa mesma herança da ressurreição e da vida eterna. Então, a palavra juntamente indica que Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Jesus Cristo: a ressurreição, a vida eterna e o galardão nos céus. Então, todos os eleitos têm direito a esses benefícios. E quando o Senhor ele concede essas bênçãos aos homens, ele mostra a sua abundante graça, né? A sua riqueza em graça, porque não é porque nós merecemos, mas é porque ele nos amou, é porque ele pagou um preço e nós temos agora esse direito, porque é uma herança. E herança não é merecimento, herança é um direito. Então, se você é filho de Deus por adoção, você tem direito a todos os benefícios que Jesus conquistou para nós na cruz. Amém? É porque você merece? Não. É porque você é bom? Não. Tem gente que acha que acha que vai ser salvo, que acha que é abençoado por Deus, porque ele merece. E nós não merecemos, não é porque nós merecemos, não é porque nós somos bons, mas é porque Deus é bom, né? Porque nós aceitamos a Jesus Cristo. É por causa do sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz. E a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, a nossa vida é transformada, né? E por causa disso é que nós devemos nos tornar bons, né? Nós devemos ter a nossa vida e o nosso comportamento transformado. Amém? A salvação não vem das obras. Paulo revela que a salvação não depende das obras humanas, então não é pelo que você faz. Ela vem por meio da graça. Só que, como eu já disse muitas vezes, uma vez que nós somos salvos, nós devemos praticar as boas obras, porque é isso que vai evidenciar a salvação, a transformação, que nós realmente aceitamos a Cristo, né, e que nós agora somos filhos de Deus. A graça como meio de salvação. Então, a salvação, ela inclui a libertação da morte, da escravidão do pecado e da ira vindoura. E ao mesmo tempo permite ao salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais descritas em Efésios. Amém? E eu acho interessante quando a Bíblia fala isso, né? Nos libertar da escravidão dos pecados, da escravidão do pecado. Porque realmente é isso que acontece conosco. Muitas pessoas, né, que estão vivendo no mundo, distantes de Deus, elas têm comportamentos, elas têm vícios que prejudicam a vida delas. Elas querem abandonar esse comportamento e esses vícios e muitas vezes elas não conseguem, elas não têm força. Por quê? Porque elas estão escravizadas pelo pecado. Elas estão escravizadas pelo vício, né? E muitas pessoas, elas conseguem se libertar às vezes com tratamento, né, com terapias, mas o que transforma mesmo, o que liberta mesmo, o que muda mesmo é o Espírito Santo de Deus.
Existem pessoas, né, que por mais que façam muitos tratamentos, que façam muitas terapias, elas não conseguem se libertar do pecado, elas não conseguem se libertar dos vícios. Mas a partir do momento que essa pessoa aceita a Cristo, o poder do Espírito Santo consegue transformar essa pessoa, né? E eu já vi testemunhos de pessoas assim, né, que estavam no fundo do poço. Elas estavam com a vida assim destruídas, mas elas não conseguiam abandonar aquele comportamento, mesmo querendo, mesmo tentando. Mas a partir do momento que tiveram um encontro com Jesus Cristo, tiveram a vida completamente transformada, né? E é isso que o Senhor faz nas nossas vidas. É isso que a graça de Deus faz nas nossas vidas. E a palavra graça é a tradução do grego charis, que significa favor e merecido. Então mostra que a iniciativa para tornar possível a salvação veio por parte de Deus, né? Não vem de nós. E uma coisa interessante, nós seres humanos fomos criados com livre arbítrio. Então, apesar da graça ser uma bênção para a vida do pecador, nós não somos obrigados a aceitar. E muitas pessoas não aceitam. É estranho, né? Ninguém é obrigado a aceitar. Mas é estranho alguém rejeitar a graça. E infelizmente nós sabemos que muitas pessoas rejeitam. Né? Muitas pessoas rejeitam a graça, muitas pessoas rejeitam a salvação, muitas pessoas rejeitam a Jesus Cristo. E a nossa função como cristão é o quê? Orar por essas pessoas, né? Falar de Jesus para elas, dar bom testemunho, dar bom exemplo, para que, quem sabe, elas possam se converter, elas possam ser livres, elas possam ser salvas. Amém? E as obras como evidência da salvação. Então, Paulo ele usa duas negações para reforçar a origem da salvação. A primeira expressão é: isso não vem de vós. Ou seja, a salvação não vem de vós. Não é da gente que vem. Não é pela nossa graça, não é por nada. É pela graça de Deus. Ela provém da graça de Deus. A outra frase que ele usa é: não vem das obras. Então não é pelo que vocês fazem, né? Não é uma recompensa. Porque você é bom, porque você faz coisas boas, você vai ser salvo. Não tem nada a ver com isso. Amém? Então, essas afirmações, elas excluem a possibilidade de alguém ser salvo por esforço pessoal. Então, não é pelo que você é, não é pelo que você faz, é pela graça de Deus. Mas, como a salvação ela é uma realização divina, a partir do momento que eu já falei isso, acabei de falar e vou falar mais uma vez, eu falo isso sempre. A partir do momento que nós aceitamos a Jesus Cristo, nós temos a nossa vida transformada. E isso vai se evidenciar nos nossos comportamentos, vai se evidenciar nas nossas atitudes, vai se evidenciar em todas as áreas das nossas vidas. Então, assim, um comportamento cristão é evidência da nossa salvação. Não é por isso que nós seremos salvos pela graça e pela misericórdia de Deus. Tanto é que, eu já dei esse exemplo também, se uma pessoa se converte na hora da sua morte, essa pessoa ela não tem obras boas muitas vezes, mas mesmo assim ela vai ser salva por causa da graça e da misericórdia de Deus. Não é por causa das atitudes que ela teve, não é por causa dos comportamentos, por causa das boas ações, é por causa da graça. O ladrão mesmo que estava ali sendo crucificado ao lado de Jesus. Ele era um ladrão, ele era um pecador, ele era um bandido, talvez ele não tinha boas obras, ele não era uma boa pessoa, mas ele aceitou a Cristo, ele acreditou em Jesus na hora da morte dele e ele foi salvo. Então ele não tinha obras, não tinha merecimento por causa do comportamento dele, mas mesmo assim ele foi salvo. Então é isso que nós temos que entender. Não é o nosso comportamento, não é a nossa obra, não somos nós que vamos proporcionar a nossa salvação, é a graça de Deus. Mas a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, o nosso comportamento muda. Então é estranho quando você vê uma pessoa que diz que aceitou a Cristo e vive uma vida de pecado, porque a Bíblia fala que aqueles que vivem em pecado não conhecem a Deus e Deus não conhece essas pessoas. Então assim, como é que pode ser uma pessoa que não conhece a Deus ser salva? Então não faz sentido. Então quando a gente vê esses cristãos aí, né, que vivem no meio de corrupção, de pedofilia
e de essas coisas todas que nós vemos, né, todos os dias, pessoas que se dizem cristãs, nós sabemos pelo comportamento dessas pessoas que elas não são, né, e que elas não são salvas, e que elas não conhecem a Cristo, e que elas nunca tiveram um encontro de verdade com o Senhor, né? Elas conhecem da boca para fora, elas falavam que conheciam, mas na verdade não conheciam nada, não tinham transformação nenhuma, não são salvos, amém? Então nós vimos que o apóstolo Paulo, ele usou aquela expressão andar, aquela metáfora andar, né, no sentido de viver, para falar das obras más, das coisas ruins que ele fazia, mas lá no final, no versículo 10, ele diz que agora a gente vai andar fazendo boas obras. Eu vou até ler de novo, que eu acho bem interessante, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, nós nos tornamos criaturas semelhantes a Jesus Cristo e temos que fazer as boas obras, e foi para isso que nós somos criados por Deus, amém? E eu vou ler a conclusão que diz assim: antes da regeneração, éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna. Por ato do amor divino, por meio de sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independente de nossas obras. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras que glorificam a Deus, nosso Pai. Amém? Então, essa lição de hoje é uma lição assim, bem interessante, que fala sobre salvação. E a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, nós recebemos essa salvação. E nós sabemos que muitas pessoas, elas vão para a igreja, né, elas vão atrás de Deus, porque elas querem única e exclusivamente as bênçãos de Deus. Elas querem que Deus abra as portas, que Deus abençoe financeiramente, que Deus dê a elas bênçãos materiais. Então elas estão buscando o Senhor pelo motivo errado. Elas têm que ter um encontro de verdade com Deus. E da mesma maneira que nós fomos amados por Deus, nós devemos amar esse Deus que nos amou, né? Nós devemos entregar a nossa vida a esse Deus que nos amou. E esse amor a Deus vai mudar a nossa vida, vai mudar o nosso comportamento. E a Bíblia diz que a partir do momento que nós buscamos a Deus, nós recebemos também tudo aquilo que nós precisamos, né? Que o Senhor, ele nos abençoa, que o Senhor, ele derrama sobre nós bênçãos, supre as nossas necessidades. Então nós temos que buscar a Deus, nós temos que entregar a Deus as nossas vidas pelo motivo certo, né? Porque a Bíblia também diz que o Senhor conhece a intenção do nosso coração. Deus sabe todas as coisas, né? Aqueles que estão na igreja, né, que se dizem cristãos, mas que vivem em pecado, Deus sabe. Então não adianta você enganar as pessoas. Vamos buscar a Deus, né, de coração, em espírito e em verdade. Vamos entregar a nossa vida ao Senhor, porque Ele sabe tudo aquilo que nós precisamos. É Ele que pode suprir todas as nossas necessidades. É Ele que pode transformar as nossas vidas. É Ele que pode mudar a nossa história, a história da nossa família, a história do nosso país, a história da nossa cidade. É Deus que tem poder para fazer todas as coisas, e como nós vimos, Ele nos ama, Ele é misericordioso e Ele já entregou o Filho dEle por amor a nós, para nos dar salvação, para nos dar vida eterna. E se Ele entregou o Filho dEle, que era o bem que Ele tinha mais precioso, né, por nós, você acha que Ele vai deixar faltar alguma coisa? Né? Não desistam. Eu vejo às vezes as pessoas passando dificuldades, né, passando provas tão tremendas, tão difíceis, mas quando elas perseveram em oração, né, quando elas não desistem de lutar, quando elas não desistem de orar, a transformação que Deus faz, a libertação, a salvação, né, que Deus entrega na vida dessas pessoas e na família delas é incrível. Então nunca vamos desistir de Deus, nunca vamos cessar de orar, nem de buscar a presença do Senhor, e nem de perseverar na oração e no jejum e na palavra, amém? Porque é isso que a palavra de Deus nos ensina. Essa é a lição de hoje, e até a próxima aula.